Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Under 30 A Jornada, podcast aqui da Forbes Brasil, que a gente recebe os homenageados da nossa lista de jovens talentos. Eu sou Giovana Simonetti e estou aqui com a Bianca Mirabili, um dos nossos destaques de gastronomia. Aos 29 anos, a Bianca é chefe confeiteira do Evai, um dos raros restaurantes do Brasil com 2 estrelas Michelin e eleito esse ano o 95º melhor restaurante do mundo. Ela também, recentemente, foi eleita a melhor chefe confeiteira da América Latina e está aqui para falar com a gente sobre carreira, sucesso. Obrigada por estar aqui. Obrigada a você pelo convite. Tô super animada pra gente bater um papo e conversar aí sobre Prazer te receber. Obrigada, Gi. Bom, e aí já queria começar a falar desse título. Você foi a primeira brasileira a receber esse título de melhor confeiteira do continente. Me conta, a Bianca pequenininha imaginava ter esse título algum dia? O que que você pensava em ser da vida? Imagina, não, a Bianca pequenininha, ela já pensou em tantas profissões e nenhuma delas era gastronomia naquele momento, assim. Eu, quando eu era pequena, eu falava que eu queria fazer veterinária, eu queria ser fotógrafa, eu queria ser jornalista, depois eu queria fazer publicidade, depois fazer moda. A gente vai trocando conforme a fase que a gente tá da vida, assim, né. Quando eu tinha os meus 16 anos, mais ou menos, eu decidi fazer gastronomia e comecei a olhar para aquilo como uma carreira mesmo, como uma profissão, né. Que até então, há 10 anos atrás, quase 15 anos atrás, a gente não falava muito disso, assim. Mas enfim, comecei a ir atrás disso e aí deu aquele boom de programas culinários, assim, né, do nem somente só o MasterChef, mas também aqueles vários programas que tinha na GNT, aquelas competições também gastronômicas, eu gostava, assim. E aí eu assistia bastante, minha mãe também adorava, e aí foi lá que me despertou isso como pensar algo como profissão e como levar para a carreira. E aí segui a vida normal, né, estava fazendo ensino médio, enfim. Aí quando eu tinha meus 17, meus 18 anos, que eu estava no último ano, assim, do ensino médio, bateu aquela dúvida de: "Será que é isso mesmo? Tenho certeza?". Estava super segura, assim, depois chegou na cara do gol, assim, sempre bate essa dúvida, né, porque você é muito nova para escolher o que você quer fazer ou até então o resto da sua vida, né. Parece uma decisão muito Muito final. final, exato, assim. E aí, enfim, eu acabei fiquei na dúvida entre nutrição e gastronomia, mas eu sempre gostei muito de comer, eu sempre gostei muito de cozinhar, e aí eu falei: "Não, gente, não tem nada a ver eu fazer nutrição, não quero saber tabela nutricional", entendeu. Eu quero ir pra parte de botar a mão na massa mesmo, de criar pratos, enfim, de viver no ambiente de restaurante, que eu sempre olhei pra isso, pra carreira da gastronomia, trabalhando em restaurante. E aí eu fui fazer faculdade. Me formei na escola, fiz a universidade, e a minha família, Gi, é de ascendência italiana, assim, então a gente sempre gostou muito de comer, né, e de se reunir para comer, e não precisava ter nenhuma data comemorativa para isso, assim. Então tudo era motivo da gente se reunir para comer alguma coisa, né, para fazer minha avó faz ainda uma feijoada maravilhosa, minha tia também um nhoque também sensacional. Minha tia tem aquela nhoqueira antiga, assim, deve ter, sei lá, 60 anos essa nhoqueira, que você tem as perninhas, você encaixa em cima da panela, e aí você vai pressionando a massa e vai passando no Pingando, né. cortador, exato. E Maravilhoso. isso pra mim, quando eu olho isso, assim, é a cara da minha infância, assim. Eu ajudava, obviamente, mas de pequena eu nem imaginava isso, assim, era um momento muito bom que sempre me trouxe memórias muito boas, assim, então. Uhum. E aí depois que deu esse boom de gastronomia que foi quando eu pensei em ir atrás e começar a pensar nisso como profissão e como estudar para isso também. Uhum. E aí quando você bateu o martelo, como foi essa você foi pra faculdade de Fui, gastronomia? fiz faculdade de gastronomia. Eu sou da zona leste de São Paulo, né, eu fiz na Anhembi, ali da Moca, então que era muito, muito próxima da minha casa, assim, eu lembro que eu pegava um ônibus na porta da minha casa que me deixava na porta da faculdade, então era perfeito, assim. E aí, naquela época nem tinha essa quantidade gigante de universidade que tem um curso de gastronomia hoje em dia, assim, então para mim desde o início foi essa a opção que eu tomei e fui fazer faculdade. Agora como eu falei isso para minha família, não foi uma coisa muito fácil. Minha família não é uma família extremamente tradicional, de engenheiros, de médicos, nem nada do tipo, assim. Eh, mas o meu pai trabalhou a vida toda, meu pai é um cara que eu tenho um orgulho gigante, que meu pai não tem ensino superior, mas ele conquistou muita coisa, porque ele foi lá e meteu as caras e fez acontecer, assim. E, assim, meu pai e minha mãe se separaram, eu tinha meus 8, 9 anos de idade, então eu morava com minha mãe. Então minha mãe já sabia dessa minha vontade de fazer faculdade de gastronomia, mas eu também nunca tinha falado nada para meu pai sobre isso. E aí quando eu tomei essa decisão e eu fui falar para ele, ele falou: "Bianca, mas você tem certeza? Porque, é muito tempo, né, em pé, com a barriga no fogão, não tem final de semana, não tem feriado, é muito trabalho. É isso que você quer mesmo, assim?"
E sim, né, e eu falei pra ele que sim, que não era, esse não era um ponto que me preocupava de tipo: "Nossa, gente, não vou ter mais final de semana". Não, isso nem passava pela minha cabeça. O meu pai trabalhou a vida toda com manutenção de forno de padaria, assim, né, meu pai tem uma empresa desde que eu me conheço por gente, que atende grandes padarias aqui em São Paulo, atendeu algumas também lá no Rio, em Minas, então meu pai vivia viajando e trabalhando também, e meu pai também recebia um chamado que um forno tinha parado, meu pai ia, porque não tinha como deixar o cliente na mão, assim. Ele entendia bem não ter Exa final de semana. exatamente, não tinha hora também, às vezes 4 da manhã meu pai estava saindo de casa pra ir atender chamada na padaria, porque padaria não Sim. parava, né, e não para até hoje. E eu falei isso pra ele, falei: "Vo assim como você também, isso nunca foi um problema pra mim ou uma questão pra mim", assim. E aí quando eu falei isso pra ele, ele, caiu a ficha dele, ele falou: "Não, tudo bem, vamos lá, é isso", aí enfim, a gente fez a matrícula, e aí comecei a faculdade. Fiz faculdade de gastronomia, foram os 2 anos de faculdade, não foi nada naquele momento não tinha nada específico ou pensado para confeitaria, assim, zero. Não, a ironia de tudo é que você nunca quis fazer confeitaria, né, Não. na realidade. Sim, O que eu acho maravilhoso, você estava convicta que você jamais ia trabalhar com confeitaria e cá cá estamos, estamos. com a inclusive o título de melhor Uhum. da América Latina. Que essa mudança de rota te ensinou sobre ser flexível, sobre se adaptar, sobre abraçar o imprevisível na sua Uhum. carreira? Como que você enxerga isso? Acho que 100%, eu mudei a minha visão. Eu tinha assim, como a gente estava falando desde o início, assim, eu era muito jovem, né, quando eu tomei essa decisão de fazer esse curso, de Uhum. em qual área que eu ia atuar, enfim. E desde quando eu entrei na faculdade, eu tinha essa certeza que eu não queria confeitaria. Não sei por quê Você também, não sabe. tá, eu não sei te dizer: "Ah, porque eu não gostava de confeitaria". Na minha cabeça, era porque confeitaria era muito exato, muito preciso, e eu gostava mais daquele fluxo da cozinha quente, né, de mais tipo não que não Espontâneo. exato, essa é a palavra, mais espontâneo, assim, que na confeitaria a margem para você ser espontâneo é muito muito restrita, assim, né, muito preciso, muita técnica, tudo muito pesado, receita seguida à risca. Se a temperatura é 103, é 103 graus e não pode ser a mais ou menos, enfim. E aí isso me dava um certo eu achava que isso iria me limitar de alguma forma, entendeu? E aí, nada que aconteceu que fez eu tomar essa decisão de não querer confeitaria, eu acho que eu tinha isso muito fixo na minha cabeça, assim. E também porque eu cozinhava em casa, quando eu fazia alguma coisa em casa, eu sempre ia mais pra parte salgada do que doce, assim. Obviamente, quando eu fazia algum doce, era um pudim, né, era, sei lá, uma torta de limão, que seja, assim. Mas eu também não tinha isso muito dentro de casa de, tipo, ter minha avó, por exemplo, era que fazia os doces da família. Uhum. Então, se a minha tia fazia o nhoque, a minha avó fazia o bolo, fazia o pudim, fazia essas coisas. Então isso também sempre foi muito natural dentro de casa, assim. Mas o que me mostrou foi que naquela época eu não sabia de nada, assim, e eu estava com isso tão fixo na minha cabeça e graças a Deus eu consegui, tipo, me abaixar a guarda e me permitir, entendeu? Porque eu acho que todos os caminhos me direcionaram para a confeitaria desde o início, assim, desde quando eu entrei na faculdade, desde quando eu fui antes de eu entrar na faculdade, na verdade, depois quando eu fiz meu primeiro estágio, que foi no Fazano, todos os caminhos sempre estavam me direcionando para a confeitaria. E anos depois, quando eu estava em casa vendo como isso tudo estava acontecendo, eu lembrei de uma frase de um professor meu na faculdade, que ele falava que geralmente é a confeitaria que escolhe as pessoas, assim. E pra mim foi nítido, acho que o universo, a confeitaria, todos me encaminharam pra que eu escolhesse e atuasse hoje onde eu tô atuando, assim. Que bonito. Eu até dei uma piadinha, porque é realmente propósito e missão, né. Sim, sim, eu acho que eu aceitei isso, assim, eu acho que eu queria tanto me negar, me negar e me negar a isso, que eu estava meio cega e não queria aproveitar as oportunidades que estavam me dando, assim. Eu até aceitava, né, obviamente que eu não ia recusar uma vaga de emprego ou uma vaga de estágio, enfim, mas isso eu aceitava muito reativa, assim, de tipo: "Ah, tá bom, eu vou aceitar porque eu tô aqui, mas não é isso que eu quero". E eu nem me permiti naquele momento a tipo: "Deixa eu ver, né, se é isso mesmo que eu não quero". Ou se eu estou, colocando essa barreira antes mesmo de tentar entender um pouco desse processo da confeitaria, ou se é só isso que eu fixei na minha cabeça, entendeu? Total. E como foi esse processo de tentar se permitir? Porque, por exemplo, no Avai você começou como estagiária, Uhum. mas desde o começo na parte de Confeiteiro. doces. Uhum. No Fazano, quase a mesma coisa. Praticamente a mesma coisa, sim. Como foi isso? No Fazano, assim, quando eu entrei na faculdade, o meu sonho era fazer estágio no Fazano, sempre foi uma grande referência aqui, né, culinária italiana, São Paulo, enfim. E aí era meu sonho.
Assim, eu entrei com isso na cabeça. Assim como eu entrei na faculdade com não para confeitaria, eu entrei com isso na cabeça. E aí, depois de passar o primeiro semestre, a gente já pode começar a fazer o estágio obrigatório da faculdade. E aí eu comecei a mandar para trocentos lugares e eu mandei para o Fazano. Falei: "Bom, não custa nada, né, já tô aqui, enfim, pode ser que um não eu já tenho, assim". E o Fazano foi o único lugar que me respondeu. Olha só. E aí, enfim, obviamente, eu fazia faculdade de manhã, né, eu morava lá na Zona Leste, então, assim, todo o nicho gastronômico tá praticamente aqui nessa área de São Paulo. Então eu estava distante de muita coisa, assim, então a locomoção e os horários pra mim era uma grande questão, porque eu não tinha carro, eu não tinha nem carteira ainda de habilitação, então tudo isso impactava, assim. E aí eu fazia faculdade de manhã e quando eu fui fazer a entrevista no Fazano tinha 2 vagas de estágio, uma pra parte da tarde e uma pra parte da noite. A parte da noite, obviamente, era para fazer serviço, enfim, entender toda essa logística do serviço do restaurante funcionando. E a parte da tarde era os petit fours, né, então era um momento que a cozinha estava praticamente fechada, só tinha o meu setor trabalhando, que era o da confeitaria, e lá, a gente produzia os petit fours para todas as casas do Fazano, assim, então era o Gero, o Paride, o próprio hotel, enfim, então era um volume muito grande, assim. E eram petit fours meio clássicos, assim, que tem há anos e anos no Fazano, assim, né, um biscoitinho língua de gato, uma tuile de amêndoas, a physalis banhada no chocolate. Então são coisas que perduram anos e anos que eles servem lá, que é um clássico deles, assim. E aí lá, a Julieta, que era chefe de confeitaria, ela sabia dessa minha vontade de conhecer um pouco mais da outra parte da cozinha, da cozinha quente. E ela falou pra mim: "Bia, eu sei que o horário pra você é uma questão, se você quiser vir de sexta e sábado na parte da noite, pra você pegar a cozinha funcionando, a gente consegue fazer esse remanejo, não é um problema". E ela não precisou falar 2 vezes, né, Gi, aí eu aceitei, obviamente. Aí meu pai, tadinho, saía lá da Zona Leste, 23h30, atravessava pra me buscar aqui no Oscar Freire, depois a gente ia pra casa juntos. Mas aquilo pra mim era tão satisfatório, porque eu estava dentro de uma cozinha profissional, eu estava vendo como uma cozinha funcionava, e não era uma qualquer cozinha, era a cozinha que eu sempre quis, né, estar presente. Eu lembro que o Luca, o chefe, ele cantava comanda no microfone, assim, porque a cozinha é enorme, né, tem a divisão da cozinha ali das massas, que tem toda fechada com vidro, ar-condicionado. Então era uma operação muito muito grande, assim, que abastecia também quase que o hotel todo. E foi muito bom, assim, óbvio, foi maravilhoso. Mas assim, finalizei meu estágio lá de 3 meses. Meu pai também tem um mercado, assim, um mercado de bairro, trabalhei com ele durante um período também, nesse período da faculdade. E aí me formei. E aí quando me formei, eu falei: "Bom, o que que eu vou fazer?", né, porque eu sei que até então, ali no Fazano, ok, foi legal a confeitaria, mas tá bom, já vi, nada me encantou os olhos. A cozinha quente, quando surgiu a oportunidade, me encantou muito mais. Falei: "O que que eu vou fazer, né, preciso começar a procurar emprego, já tô formada e é isso". E aí também mandei, assim, currículos adoidados, assim, eu nem lembro a quantidade de currículos que eu mandei. Um dos lugares que eu mandei foi Salvatore Ilói. E aí o Pedro, que era subchefe lá na época, ele entrou em contato comigo e falou: "Ó, a gente viu aqui seu currículo, a gente tem uma vaga na cozinha, mas a vaga que a gente tem no momento é de estágio. Só que é um estágio, a gente tem um programa de estágio de 6 meses e é um estágio rotativo. Você vai passar por todos os setores na cozinha". Aí eu: "Perfeito, é isso que eu preciso, né". E aí chegando, fiz a entrevista, tal. Quando eu cheguei, o primeiro lugar que eu fui parar na confeitaria, né. E aí eu falei: "Não, tá bom, beleza, daqui a 2 meses eu troco, eu vou para outro setor". Lá, eu já comecei a achar mais interessante, assim, a Fernanda, que era chefe na época lá, ela me ensinava muita coisa e eu ficava nessa parte da produção, na parte da manhã, exatamente por conta da distância da minha casa até lá, então eu fazia o parte da manhã, 4h, 5h eu ia embora. E só que lá no Salvatore já abria almoço e jantar, só que obviamente o almoço é muito um almoço é tranquilo dentro de um restaurante comparado com a cena do jantar, assim, né. E aí, eu queria muito ver como é que funcionava um restaurante, enfim. E aí eu estava fazendo meu estágio, nisso o Salvatore saiu da sociedade, né, e aí ficou aquela comunicação de tipo: "O que que vai acontecer? O que que vai acontecer?". E aí rolou um burburinho na cozinha que o Luiz Felipe ia voltar, e eu não sabia quem era o Luiz Felipe, assim. Ele saiu, sei lá, 3 semanas antes de eu começar a fazer meu estágio lá, então eu não sabia quem era ele. "Não, o Luiz Felipe é um subchefe que trabalhava aqui e tal, que eu acho que ele vai voltar e vai assumir, vai abrir uma outra coisa", e ficou nisso. Eu falei: "Bom, pra mim, como estagiária, não vai mudar nada, eu vou continuar aqui". E aí continuei. E aí o Luiz chegou, tal, falou da proposta do restaurante, o que seria então, o que é o Evai hoje, falou um pouco do que ele imaginava,
E aí seguiu assim, ficou trabalhando 3 meses lá no fundo da cozinha desenvolvendo o cardápio, enquanto a gente seguia com o mesmo cardápio do Salvatore. E aí ele desenvolveu todo o cardápio do Evaia, sei lá, em 2 meses, 3 meses, assim. E eu estava lá, estagiária, e fui ficando na confeitaria. Fui até um momento cobrar o Pedro: "Pedro, tudo bom? Lembra que a Uma gente ia dar que a rotatividade. gente ia dar uma girada, tal?" Ele: "Não, Bi, mas você tá indo super bem na confeitaria, tal. Calma, mas a gente vai girar, a gente vai girar." Você até Eu tentou. tentei, entendeu? Eu tentei. E aí ele falou: "Não, mas você tá indo super bem, vamos esperar mais um pouquinho, tal, mas a gente vai te girar, porque tá acontecendo muita coisa", e realmente tinha muita coisa acontecendo. Eu falei: "Não, tá bom, tudo bem". Aí nisso, abriu o Evai, aí ficou 1 mês o Evai funcionando, eu ainda estava trabalhando de manhã, né, fazendo meu estágio na parte da manhã, mas já tinha mudado o cardápio, aí as sobremesas no Evai já naquela época já eram mais construídas, enfim, assim, não que as do Salvatore não fossem, claro, mas tinha mais o ideal também de construção, tal, mais delicado, mais finalizado, assim, sabe. E ali eu já comecei a achar um pouco mais legal. Legal, só isso, tá. E aí, enfim, eu abri o Evai, aí o Luiz me chamou pra conversar, porque ele falou: "Olha, a confeiteira da noite precisa tirar férias e eu queria saber se você topa cobrir as férias dela nesse período. Você já tá aqui com a gente há 3 meses, você já sabe como funciona toda a logística na cozinha, enfim, pegou também essa reabertura a abertura do Evai. Você topa?" Eu falei: "Não, topo super". Só que Pinheiros, Zona Leste, Vila Matilde, Quem não é assim, de pra eu São sair. Paulo é muito É longe. longe, a gente tá falando, eu lembro que pra ir eram tipo 25 quilômetros da minha casa até a porta do Evaí, assim, então é longe. E aí, por acaso, naquela semana, naquele mês, eu não sei te dizer exatamente, meu pai tinha me dado um carro de presente, de formatura, enfim, Uhum. e eu tinha acabado de ganhar um carro, só que assim, eu tinha acabado de tirar minha carta, eu também, obviamente, zero segurança, morria de medo de pegar a radial e atravessar a radial inteira. Uhum. Então eu andava ali só no meu bairro, mas quando o Luiz me deu a oportunidade de cobrir as férias dessa confeiteira e começar a pegar o serviço da noite também, obviamente não pensei 2 vezes. Uhum. E aí a primeira vez que eu peguei o meu carro sozinha foi para atravessar a radial, para ir trabalhar na primeira vez, trabalhando de noite no Evaí, assim. Eu lembro que eu fui suando, de vidro fechado para não ouvir as buzinadas, assim, e rezando para não ter que fazer uma baliza lá na rua onde a gente costuma parar os carros, assim. Mas enfim, foi tudo certo e eu lembro que ali, Gi, foi um momento assim, obviamente, na primeira semana eu penei pra você pegar um ritmo, porque naquela época o Evai atendia, sei lá, numa sexta-feira jantar, 160 pessoas. O salão girava 2 vezes e meia, assim, né, era um volume muito grande. Então eu dei uma sofrida nesse início, obviamente. E eu lembro naquele momento, assim, de ver a cozinha funcionando, de ver os clientes recebendo os pratos na mesa, aquela vibe de restaurante cheio, assim, aquela correria, aquela adrenalina, mas aquele friozinho na barriga. Ali eu falei: "Não, é isso que eu quero, assim, é isso que eu quero pra mim, ponto. Independente de Independente ser. se ser confeitaria ou não, né, é isso que eu quero, assim." Mas o interessante é que você foi crescendo ali dentro, né, um tempo relativamente curto, dá pra dizer? Como que você se empenhou nessa caminhada? Eu acho que, como eu era muito jovem, eu sou jovem, tá, quero deixar Claro. quero deixar isso claro. Under 30. Eu acho que quando eu entrei no Evaí eu tinha estava com 20 para 21. Nossa, Eu tinha bebê. acabado de sair da faculdade, assim, e ao mesmo tempo que eu tinha essa pressão de tipo: "O que que eu quero, o que que eu quero", também era muito uma parada de tipo assim: "Meu, se não der certo isso, tudo bem, eu tenho 21 anos, eu tenho 22 anos, eu posso dar uma, sei lá, uma recalculada de rota e ver o que que eu quero fazer. Eu não quero restaurante, eu quero outra coisa, eu não quero confeitaria, eu quero, sei lá, administração de restaurantes, que seja." Então eu também sempre fui muito tranquila com isso, assim, de: "Ah, se não foi isso, tudo bem", porque também a minha família me dava esse apoio, assim, né. Tipo, se não for, tudo bem, beleza, a gente bola pra frente, a gente vai atrás de outra coisa que você queira fazer, que você goste efetivamente. Então eu não tinha esse peso em cima de mim, assim, nem da minha parte comigo mesma, nem da minha família comigo. E aí foi muito natural, assim, então eu entrei no Evaí com 20 para 21, aí eu fiquei esses 4, 5 meses como estagiária, aí obviamente depois que eu terminei de cobrir as férias dessa confeiteira, o Luiz me contratou para auxiliar de confeitaria, e aí desde então eu comecei a trabalhar de noite, não parei mais, então sempre trabalhei de noite. E aí as coisas foram acontecendo, né, aí depois, sei lá, de 1 ano, o Luiz me promoveu a confeiteira, e depois mais 1 ano e pouquinho, ele me promoveu a chefe de confeitaria. E aí quando ele me promoveu a chefe de confeitaria, eu tinha, sei lá, meus 25, 26 anos. Foi um baque pra mim, porque eu saí da faculdade e fui direto para o Evaí, assim, né, então a minha escola
praticamente a minha base toda de carreira tá ali dentro, assim, eu aprendi muito no EVAI e continuo aprendendo, eu acho que tem muito mais ainda para eu aprender e desenvolver como profissional, enfim. Eh então eu sinto que foi um passinho, foi rápido, mas também eu acho que foi uma coisa, eu acho assim, de verdade, vou ser bem sincera com você, eu acho que eu trabalhei muito, obviamente, pra conquistar isso, mas eu também acho que eu tive muita sorte também de estar no lugar certo, no momento certo, entendeu? Eu acho que tudo isso que Confluir. exatamente, que é aquela parada que a gente estava falando desde o início, de tipo, o destino vai te encaminhando pra situações e pra lugares, e quando você se dá conta, você estava exatamente no lugar certo, no momento certo, entendeu? Então eu acho que isso também, implica muito, assim, eu acho que eu tive muita sorte, trabalhei muito, e eu tive sorte de trabalhar no Evaj, que até então a gente não imaginava que ia ser um restaurante com 2 estrelas e com todos os prêmios que ele tem hoje, mas também porque eu acho que eu acreditei nesse projeto também desde do início, assim, mesmo muito jovem, sem saber o que que seria, mas disposta a vestir a Aberto. camisa, entendeu? Legal. E assim, qual que é o maior desafio de estar e de gerir? Porque também você vira chefe, você acaba tendo uma equipe por trás de você. Uhum. Qual é o desafio de ter uma equipe, de gerir uma equipe de alta performance dentro de um restaurante que tem a proposta Sim. de ser estrelado, fine dining, enfim. Sim, eu acho que quando a gente faz faculdade de gastronomia, eu acho que o sonho de qualquer um é ser chefe de cozinha, assim, né. O que a gente não tem ideia, e realmente a gente só tem essa noção quando acontece isso com a gente, é que quanto mais você cresce de cargo, né, que você vira um chefe de cozinha, mais distante você fica do fogão Folgão total. ou da cozinha que seja, porque tem várias outras coisas a serem resolvidas que você tem que resolver, né. E os confeiteiros, os cozinheiros, os auxiliares que tomam a frente dessas coisas de produção mesmo, enfim, você vai só meio que acompanhando, né. Pra mim, quando eu recebi essa proposta pra ser chefe de confeitaria, isso nem passava pela minha cabeça, essa questão da gestão. Quando o Luiz me fez essa promoção, eu fiquei muito preocupada com a questão das criações das sobremesas, porque as sobremesas no Evaj sempre teve uma importância, uma relevância, desde sempre, desde quando a gente tinha menu, não só menu degustação, assim. E aí sempre foi, tipo, realmente uma coisa muito pensada, o Luiz sempre estava muito inserido ali na confeitaria, ele sempre gostou muito, então ele estava sempre participando. Então, a primeira coisa que me veio na cabeça foi: "Como que eu vou criar uma sobremesa, assim, né, como eu vou criar uma sobremesa do zero, assim, desde quando eu entrei aqui, eu só executei o que foi pedido. Como que eu vou desenvolver essas sobremesas no mesmo nível que ele executa os pratos que a gente tem no Evai hoje?". Então essa era uma aflição muito grande, e obviamente o Luiz sempre foi parceiro e sempre me acompanhou, me deu todos os direcionamentos, assim. E depois, quando eu assumi esse cargo, me veio isso da gestão, mas quando as dificuldades começaram a aparecer, de lidar com a equipe, de treinamento de equipe, como você entender que cada pessoa trabalha de uma maneira ou reage de uma maneira, tem pessoas que funcionam de uma maneira A e pessoas que funcionam de uma maneira B. E aí eu tomei muito na cabeça, assim, muito, porque eu achava também, porque às vezes tinha uma galera que trabalhava comigo que era um pouco mais velha, mas assim, sei lá, eu tinha 24, a pessoa tinha 27, entendeu? Também muito jovem. E eu achava na minha cabeça que essa pessoa tinha mais qualificações do que eu achava que ela tinha mais experiência do que eu, e tipo, nossa, nada a ver, eu tô falando pra uma menina aqui que tem muito mais experiência, que seja. E aí não acreditava no meu cargo que eu tinha ali dentro. Então, às vezes eu falava alguma coisa, a pessoa: "Não, mas eu acho melhor fazer do jeito X". E aí, obviamente, eu fui tomando na cabeça por conta disso, assim, né. E o Luiz também começou a me cobrar desse ponto, de tipo: "Você tem que fazer a gestão, você que tem que organizar tudo isso". Então a parte para a lista de pedidos, né, organização de estoque, né, testes de sobremesa, treinamento de equipe, padrão de qualidade, aí Muitas aquele coisas. exato, aquele diálogo com a nutricionista para ver se tá tudo alinhado, enfim. E aí depois que você se dá conta disso, mas para mim, hoje nitidamente, assim, o que eu sinto mais dificuldade é essa questão da gestão, de entender que é de pessoa para pessoa e tem pessoas que funcionam de uma maneira diferente. E isso aquilo que eu estava te falando, que, assim, tem muita coisa para eu aprender e desenvolver como gestora ainda também nesse ponto, sabe. Acho que obviamente melhorei muito desses últimos anos para cá, mas eu ainda acho que eu tenho, assim, uma grande coisa para crescer e para desenvolver nessa questão de gestora, assim. Mas a gente tem um estereótipo muito claro de como é um funcionamento de uma cozinha, o clichê de ser, né, duro e especialmente dominado por homens. Uhum. Como você tentou fugir do modelo tradicional? Como que você tentou botar a sua impressão mesmo na hora de lidar com as pessoas e mesmo sendo uma mulher ali dentro de uma cozinha, você sentiu algo? Assim, eu tô no Evai desde o início, né, do quando a gente abriu, e o Evai sempre foi um restaurante de uma cozinha muito jovem.
Acho que isso tem tudo a ver, assim, quando o Luiz abriu o Evai, ele tinha 28 anos, né. Foi under 30 Também, inclusive. exatamente. E então a cozinha toda também era muito jovem, assim, então se o chefe de cozinha tinha 28 anos, a gente tinha 22, 23, 24, 26, entendeu. Então era tudo muito nessa margem, assim. Então estava todo mundo ali com muita energia, querendo fazer as coisas Sede acontecerem, de assim. fazer. Exato, e com pouca experiência também, porque, enfim, com 21 anos, 25 anos, você tem pouca experiência, assim. E e ali estava todo mundo ciente de que ia errar, mas estava todo mundo muito motivado a fazer as coisas funcionarem e darem certo. Então, eu acho que eu não senti essa dificuldade dentro do Evai, por exemplo, porque eu estava lá desde o início também, porque a galera tinha mais ou menos a mesma idade, que já tem uma outra mentalidade, entendeu? Quando você vai em cozinhas, que é tomada por homens, né, e tem uma ou 2 mulheres ali meio gato pingado, né, e esses homens trabalham nesses lugares há, sei lá, 30 anos, há 20 anos, esses têm realmente uma outra mentalidade. E realmente tem uma dificuldade muito grande de enxergar que sim, as mulheres estão entrando nessa parte de cozinha profissional também. Mulher não tem que cozinhar só em casa, né, ela tem total direito de trabalhar com isso profissionalmente também. Então, dentro do EVAI eu não posso obviamente não posso reclamar, mas eu sei que não é porque não acontece no EVAI que isso não acontece fora, entendeu, Mas em deve ter vários outros visto alguns lugares. exemplos também viajando o mundo, Sim, né. claro, sem dúvida, assim, tem uma menina, sempre tem uma mulher, às vezes ela tá meio perdida, ou também já vi vários lugares que me surpreendeu muito, assim, que a cozinha realmente era tomada por homens, mas a chefia era uma chefia feminina e era respeitada e era bem aceita. Quando você olha para o Evai hoje também, assim, grande parte das chefias que a gente tem são mulheres, assim, né, tem a Jaque, que é a gerente, aí tem eu, tem a Luna, que é minha subchefe, tem a Priscila, tem a Clara. Então quando a gente olha também para óbvio, quando a gente olha num modo geral, tem mais homens do que mulher? Tem, mas a chefia em si tá mais feminina do que masculina hoje, que é um baita avanço, assim, né, que antes você via realmente só as mulheres na cozinha, mas gerida por somente homens, e hoje não, hoje tem essa mescla aí para dar uma balançada. Legal. E fazendo um panorama da sua carreira, teve algum erro que mais te ensinou? Eu acho que quando eu fui criar a primeira sobremesa, eu tinha muita insegurança, obviamente, e eu tinha medo. Eu tinha medo de decepcionar, eu tinha medo de me frustrar, eu tinha medo de ficar chateada, de que um erro fosse me desmotivar. Porque quando a gente vai criar uma sobremesa, assim, para um menu, a gente faz uma reunião, o Luiz passa toda, né, porque só para contextualizar. O menu, ele tem que contar a mesma história do início até o final, né, ele tem que fazer um sentido do início até o final. Então, desde o primeiro snack até a última sobremesa, ele tem que contar a mesma história. Então, eu não posso servir uma coisa totalmente aleatória, porque eu acho que faz sentido, porque eu tô olhando só para um quadrado, e a gente tem que olhar para um início, meio e fim, né. Então a gente faz essa reunião. E aí, geralmente, o Luiz fala, tipo: "Ó, Bi, pra esse menu eu quero uma sobremesa com fruta, ou uma sobremesa com tal coisa, eu quero que volte o picolé esse menu. Ó, de sobremesa principal eu pensei em você fazer uma coisa chocolate ou uma coisa mandioca". E aí ele deixa aberto e joga isso pra mim. Porque como ele cria toda essa linguagem do menu, pra ele é muito mais claro, né, e visível ele falar: "Não, acho que tal coisa faz mais sentido", do que eu que não tô dentro da cabeça dele entender e imaginar, assim. Só que ao mesmo tempo que ele dá esses direcionamentos, ele dá um direcionamento só. Quando você pensa em, sei lá, uma sobremesa de mandioca, tem N caminhos que você pode ir, entendeu? E aí eu tinha muito medo de me frustrar, de, tipo, entregar alguma coisa e não estar na altura, e aí eu decepcionar o Luiz ou decepcionar a equipe que trabalha comigo, enfim. E aí hoje eu lido isso de uma maneira mais tranquila, assim, de obviamente tem aquela pressão de querer fazer algo melhor, sem dúvida nenhuma, porque eu acho que se a gente não quisesse melhorar cada dia mais, a gente não estaria nessa profissão que a gente tá. Eh mas também eu levo isso de uma maneira muito mais leve, assim, sem me tipo, se eu às vezes eu posso levar um negócio para o Luiz e ele fala: "Não, Bi, não é nada disso que eu quero, você tá indo para o caminho oposto. É uma linha meio mais X, Y, Z", que seja. E aí antes, quando isso acontecia, nossa, eu me desestabilizava, eu falei: "Gente, mas tá tudo errado", quase que eu falo Levava pra você. exato, eu levava pra mim, aí o que que eu faço? Agora eu não sei mais pra onde que eu vou, enfim, que eu focava tanto naquilo e não olhava todo o restante, assim. Hoje eu levo isso de uma maneira mais leve, assim, tudo bem, se eu vou levar uma vez, ele vai falar que não é isso, ou pode ser que eu leve e ele fala: "Não, é isso, a gente só precisa dar um ajuste nisso, nisso e nisso". E aí torna-se as coisas mais leves, assim, entendeu? Eu acho que é exatamente isso. Acho que a gente tem que se levar a sério, mas também não colocar esse peso tão grande em cima da gente com medo de errar, enfim, se porque eu acho que isso te limita mais ainda, assim. Total, total. Falando desse processo de criação, você é conhecida por não ter medo de ousar, justamente.
Dando exemplos, desde um picolé de tomate até uma pamonha com caviar, tem de Uhum, tudo ali no seu portfólio. uhum. De onde que vem essas ideias? Como que funciona a sua criação? Queria que você contasse um pouco do seu processo criativo. É, assim, são coisas que obviamente, tem coisas que a gente já pensa desde o início, mas, por exemplo, a pamonha foi uma coisa que surgiu depois de 3 semanas do menu já rolando no Evai, só pra te contextualizar, assim. A gente sempre fez muito picolé, o picolé já é um clássico, Sim. só que naquele menu a gente queria dar um pause no picolé, mas queria trazer, tipo, uma casquinha com sorvete de milho e também com caviar. Mas a casquinha não estava rolando, não estava ficando do jeito que eu queria, estava achando ela grossa, achava que estava meio que colando no dente, eu falei: "Não tá legal", e aí o Lu falou: "Meu, vamos fazer uma pamonha?". Nunca fiz pamonha na minha vida, nunca, nunca, nunca. E aí quando eu fui tentar fazer, meu, é um trabalho do caramba, Rala. ralar exato, ralar o milho, espremer, tal. É um trabalho grande, depois amarrar ela, tal, pra cozinhar. Chega bonitinho. Exato, pequenininha, e lembrando que seria uma pamonha desse Sim, tamanho, né. petititico. Exato. E aí eu falei tentei fazer umas 2 vezes, né, aí não estava chegando na textura que tinha que chegar, porque era pequenininha, então às vezes ela passava, ficava muito quebradiça, eu falei: "Meu, não é isso também". Aí eu falei: "Bom, porque já que a gente tá falando aqui de Brasil e Itália, eu vou fazer um bolo de polenta, que vai me trazer essa textura da pamonha, só que ainda eu posso deixar mais cremosa ainda, e aí eu vou, em vez de usar o milho verde, eu vou usar a polenta, né". E aí, enfim, fui fazendo esses testes. Eu já tinha feito esse bolo antes, há muitos anos atrás, em uma outra sobremesa lá no Evai, que a gente servia de uma maneira totalmente diferente. E aí, depois que eu fiz o bolo, tal, eu dei para o Lu provar, ele falou: "Meu, a gente vai ter que fazer uma mini pamonhazinha". Aí fomos, cortamos a palha, tal, aí pegava o sisal, amarrava as pontinhas, aí depois cortava, enfim, né. E aí era um trabalho realmente muito manual, assim, não era uma coisinha meio molde, né. Era uma coisa que tinha que medir o tamanho da palha, tinha que branquear ela, cozinhar ela, aí secava, aí pegava o sisal, tal. E aí a pamonha, por exemplo, foi um negócio que foi a melhor mudança que a gente fez no menu, assim, e acontece muito isso, assim, a gente começa o menu de um jeito e não necessariamente esse menu vai terminar exatamente da mesma maneira que ele começou, porque a gente vai fazendo pequenos ajustes, assim, vai entendendo que a textura daquilo não tá funcionando, que a gente tem que né, adaptar ou que seja, a gente não muda a essência do prato, o prato continua sendo a mesma coisa, milho, baunilha do cerrado e caviar. Mas a apresentação, eu coloco um outro elemento para trazer uma coisa que estava faltando, então esse é um processo criativo que mesmo depois que a gente coloca e inicia o menu, ainda tem um longo caminho ainda para a gente percorrer, para ajustar, para ouvir um pouco dos clientes também, é aquilo que a gente achava que, por exemplo, ia funcionar super, não tá tendo uma recepção tão positiva, então a gente faz um ajuste ou outro, assim, mas sempre mantendo a mesma base do prato, assim, os mesmos sabores. Uhum. Mas mesmo antes do prato chegar ali na mesa, você faz essas misturas inusitadas de ingredientes, né? Como, da onde vem isso? Assim, eu queria saber sua fonte de De inspiração, de ah, referência, como aham. você se mantém atualizada. Eu acho que hoje a gente tem tanto no celular, né, eu acho que a gente é bombardeado de informações, de ideias, de enfim, de texturas e aí é muito doido, assim, acho que a gente pode trabalhar N coisas, assim, a textura de alguma coisa, ou uma música que seja, ou alguma coisa que, por exemplo, esse ripadinho da parede pode te associar com alguma coisa, enfim, tem várias coisas, assim. E o Instagram também te bombardeia disso o dia todo, né, com o tempo todo você tá com o celular, com o Instagram aberto, enfim, você tá recebendo um monte de coisa que tá rolando no mundo inteiro, assim. Então mas pra mim não pra mim é o clássico daquilo de quando eu vou fazer criar uma sobremesa ou testar alguma coisa, é na base da tentativa do acerto e do erro. Não tem fórmula mágica, não tem uma equação correta, assim, não tem um segredo que eu estou escondendo, não tem, entendeu? É basicamente você imaginar alguma coisa, pode ser que aquilo faça muito sentido, como de morango, o picolé de morango com baunilha e tomate, ou pode ser que não faça sentido nenhum. Teve várias coisas que a gente fez, que obviamente quando vocês recebem o negócio na mesa, o prato na mesa, é quando deu certo, Uhum. né, mas tem muita coisa que a gente Muitas fez antes tentativas. exato, que deu muito errado, assim, ou que a ideia na cabeça funcionava, mas para colocar em prática não funcionou, não ornou. E aí, às vezes, a gente acaba deixando, isso de lado, ou combinações na sua cabeça que fazem sentido, mas você não sabe como colocar isso, funcionando atualmente, assim, nesse menu. Vou te dar um exemplo, assim, a sobremesa de coco e couve-flor foi um clássico exemplo disso, assim, foi uma sobremesa que a gente ficou desenvolvendo praticamente 6 anos.
entendeu? Haja Exato, paciência. e aí foi uma coisa que surgiu no meio de um serviço que o Luiz falou: "Meu, acho que couve-flor funciona", porque ele provou um purê de couve-flor e eu tinha um bolo de coco na época de sobremesa, provou com um creminho de coco, ele falou: "Bi, isso aqui funciona", aí me deu pra provar, e eu falei: "Não, funciona", mas tipo assim, sem botar muita fé. "Funciona, mas tipo, como que eu vou transformar isso em sobremesa?". E a gente só decidiu, quando a gente estava fazendo essa reunião de início de menu, assim, de eu falei pra ele: "Eu acho que a gente consegue fazer o coco couve-flor agora". Aí ele: "Ah, então tá, então bora. É coco couve-flor, não tem outra opção, vamos fazer isso funcionar", entendeu. E funcionou super e teve uma aceitação, assim, e foi uma sobremesa que eu gostei muito de fazer também. Mas o que você tinha medo que a confeitaria te limitasse, na verdade. Zero. É, então, é exatamente isso, assim, hoje eu consigo ver o quanto eu não sabia de nada, né, e eu tinha criado, assim, uma imagem, assim, na minha cabeça, e que bom que eu consegui, tipo, tirar essa barreira da frente pra ver efetivamente e conhecer pra saber se de fato eu queria isso ou não. E que bom que eu abri o olho, que bom que eu fui atrás, que bom que eu me permiti e que eu faço isso hoje. E hoje eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa, assim. Mas é muito legal ver que você também teve uma plataforma para você poder desabrochar de certa forma, Uhum. né, Sim, e ir amadurecendo. sim. E da onde você acha que a sua geração lida com isso? Que a confeitaria tem essas regras intocáveis, isso que você falou no começo. Como que vocês lidam com isso? É legal subverter? Eu acho eu acho que assim, pra gente conseguir, subverter alguma coisa ou pra gente mexer em alguma coisa ou criar alguma combinação louca que funcione, a gente precisa muito respeitar as bases. Se a gente não tem noção das bases, se a gente não entende como a base funciona, né, as bases da confeitaria em geral, assim, não tem como a gente desenvolver alguma coisa fora isso, fora os clássicos, entendeu? E isso vale para tantas profissões, tanta Então, eu acredito fielmente nisso, assim, eu acho que se você quiser criar que seja uma sobremesa de pamonha, entendeu, você tem que ir atrás de outras coisas, como saber fazer uma pamonha, entendeu. Quando eu fui criar essa sobremesa de mandioca, eu queria fazer alguma coisa de mandioca, mas que não fosse um bolo de mandioca. Eu falei: "Bom, vou atrás de algumas receitas que tenham a mandioca, mas que não sejam efetivamente o bolo". E aí me veio o bolo Souza Leão. Que foi um bolo que eu fiz uma vez na faculdade, eu nunca mais ouvi falar, nunca mais provei. E aí quando eu falei: "Vou fazer o bolo Souza Leão", eu voltei na base, na apostila da faculdade, comecei a dar uma olhada, vi a estrutura da receita, aí eu fui atrás de livros de confeitaria brasileira para dar uma pesquisada. E aí para entender o sabor, para entender, tipo, como o que que era a puba, nunca tinha trabalhado com puba, né, o que que isso ia agregar na textura do bolo, no sabor do bolo, porque traz aquela acidez. Então, antes de querer fazer qualquer coisa, eu preciso entender qual que é a base daquilo, como aquilo funciona, qual que é aquele sabor original. E aí, se depois eu vou querer colocar alguma especiaria, ou se eu vou querer trocar algum tipo de açúcar que seja, ou se eu vou querer, em vez de fazer de baunilha, fazer de chocolate, fazer uma tudo coisa a 2. exatamente, assim, tem que saber muito as bases e a gente tem que respeitar essas técnicas das bases, assim. E tem que ter isso muito muito bem fixo, assim, se eu acho que é um passinho de cada vez e eu olho e até hoje quando eu quero fazer qualquer coisa, eu sempre dou uma revisada nas bases antes pra saber se aquilo vai fazer sentido ou não, ou se vai ser possível fazer aquilo ou não, porque é a base que vai me dizer se eu consigo ou não e se eu posso ajustar alguma coisa ou não, assim, né. Se eu vou diminuir a quantidade de açúcar, por exemplo, que o açúcar não tá aqui só para trazer o doçor, ele traz toda a estrutura, né, a textura, enfim, ele influencia muito. Então não é só tirar esse açúcar, aí precisa, enfim, tem um cálculo Entender gigantesco, tudo exatamente. por trás, a lógica. Sim. E também, você acha que isso vem de vocês terem uma cozinha tão jovem, todo mundo ali jovem e disposto a ser criativo, a Uhum. ser Eu acho que sim, eu acho que ter o Luiz ali, né, como foco principal, como chefe da cozinha, assim, e ele tem, essa sensibilidade, assim, de ele sempre foi muito criativo, ele sempre gostou de ousar, assim, e depois que ele descobriu qual que era o segmento, que seria o EVAI, né, que é oriundo de Brasil e Itália, isso já te dá um direcionamento pra caixa de criações, assim, pra sua caixa criativa, entendeu. Eu acho que isso não te limita, eu acho que isso te direciona de uma forma mais fácil para você conseguir visualizar quais as combinações que você consegue fazer e que entra dentro desse match, entendeu? Dessa mistura Brasil e Itália, porque a gente não poderia fazer alguma outra coisa que, por exemplo, o tortellini que a gente faz hoje, com o tortellini de pato com o tucupi, né, com o uhum. tacacá, enfim. E aí é uma mescla de pato no tucupi, o tortellini ali é muito visível, assim, né, essa mescla das 2 culturas, assim, mas se o Luiz não sabia fazer, por exemplo, não fosse atrás da base para estudar o que que é um tacacá, como funciona o tucupi, como que se faz um ravioli bem feito, né, o capelete in brodo, que seja, entender um pouco dessas receitas, não tinha como ele mesclar essas 2, entendeu?
E aí, por ter o Luiz lá na frente, que sempre traz isso, e o Luiz é uma pessoa que motiva muito e não deixa a galera se acomodar e mostra que é possível, que o trabalho de todo mundo ali depende de um do outro, que obviamente a gente não constrói nada sozinho. E a galera tá jovem com esse âmbito e com essa vontade, eu acho que as coisas movimentam de uma maneira muito mais leve, entendeu? Você pegou isso pra você também. Peguei, peguei, peguei. E é o tipo de coisa que eu gosto de trabalhar com os meninos que trabalham lá atrás comigo, entendeu? A Luna tá comigo há 4 anos, a Luna também entrou lá sem quase que experiência nenhuma, é meu braço direito lá na Praça Fria, né, que eu cuido da confeitaria, mas eu cuido de toda a gestão também dos snacks, enfim, do menu, e ela que cuida de tudo quando eu não tô, e ela que fica muito mais no operacional do que eu, enquanto eu tô resolvendo aquelas partes Os chatas que ninguém pepinos. exatamente, que ninguém quer resolver. E a Luna também entrou lá sem saber muita coisa, assim, e hoje se desenvolveu um monte, já é minha subchefe há quase 3 anos, entendeu, e desenvolveu muito também. E aí eu toda vez que eu vou fazer entrevista com alguém lá, até com um estagiário que seja, eu sempre falo: "Aqui no Evai, sempre tem muita coisa para absorver e para aprender e tem oportunidade passando o tempo todo". Então vai depender muito mais de você do que da gente, assim, né, de aproveitar essas oportunidades, de absorver o máximo de informação que você conseguir, de perguntar, de se aprofundar. Então, assim, usa essa porque o Evai não é uma escola, mas acaba sendo para essas pessoas novas de estágio, por exemplo, que acabou de sair da faculdade, tipo, se usar isso da mesma maneira que eu soube aproveitar também, tá aí uma baita oportunidade, entendeu. E eu sou prova viva, assim, eu entrei aqui como estagiária e hoje eu tenho um cargo de liderança também, porque tem que saber aproveitar essas questões, entendeu. Total. Como é a Bianca líder? A Bianca líder, tadinha, eu acho que ela tem tanta coisa pra aprender ainda de eu acho que ela desenvolveu muito ainda, mas eu também a Bianca líder acha que esse prêmio que eu ganhei, por exemplo, é muito mais deles do que meu, eu acho que eu não ia conseguir fazer nada sem eles, e é o discurso que a gente sempre bate lá realmente, assim, que a gente sempre fala com todo mundo, tanto da cozinha quanto da sala, é que o prêmio é de todos nós, assim, né, e que a gente não tem que trabalhar pensando nos prêmios. Obviamente, ganhar prêmio é maravilhoso, faz bem pro ego, acho que motiva todo mundo, motiva a sua equipe, não vou ser hipócrita de falar: "Não, não tem muita importância", porque tem, né. Mas eu acho que a gente tem que trabalhar sempre buscando fazer o que a gente acredita que seja o melhor, né, para depois agradar o cliente. E aí se vier os prêmios depois, vai ser uma consequência disso tudo, assim, eu acho que a gente tem que trabalhar sempre buscando entregar o melhor todos os dias para o nosso cliente e que um trabalho que nos satisfaça, que a gente acredite que seja realmente muito bom. E os prêmios que vier, obviamente, é uma consequência disso, mas tem a minha mão naquele prêmio, mas tem a mão também de toda a equipe que faz parte disso também desde o início, assim. E o que que você diria para um jovem, um conselho para um jovem que hoje está num caminho que ou não ama, ou tem medo de se arriscar, ou tá perdido. O que que você diria para essa pessoa? Assim, eu sei que muitas vezes a gente faz coisas que a gente não quer fazer, por exemplo, né, iniciando uma carreira no mercado de trabalho que a gente não queria muito, mas porque a gente faz muito mais para agradar, sei lá, nossa família, os nossos pais. Ou tem gente que realmente começa a trabalhar numa coisa porque precisa trabalhar, porque precisa ganhar uma grana para isso, para viver, para sobreviver, que seja, e é muito difícil realmente falar: "Não, larga tudo e vai atrás dos seus sonhos", né. Graças a Deus eu tive uma família que pôde me apoiar e que me deu todo o suporte para isso. Durante o meu período da faculdade eu fiquei praticamente sem trabalhar, que eu sei que hoje não é uma realidade que todo mundo tem, mas eu acho que se eu fosse dar um conselho para essas pessoas, eu acho que seria de, tipo, se escutar, assim, eu acho que realmente, se você não puder largar o que você está fazendo hoje, realmente você tem que sobreviver, você tem que se manter, você tem que ganhar seu dinheiro, mas nunca deixa esse seu sonho morrer, assim. Se você tem vontade de ir para uma outra área que seja, ou de fazer um outro curso diferente, que seja gastronomia ou que seja qualquer outra coisa, para não deixar essa vontade morrer, assim, porque senão você vai ter sempre isso na sua cabeça e você sempre vai sentir que está faltando alguma coisa, assim. Pode ser que você faça um outro curso e continua na sua área de trabalho, que você está trabalhando. Mas você ir atrás disso, você tentar se aprofundar um pouco mais nisso que você quer aprender, é maravilhoso. Quando eu entrei na faculdade, tinha gente de todas as idades, tinha artista plástico, tinha dentista, tinha advogado de 50 anos, 60 anos, que estava ali vivendo uma experiência, vivendo um sonho que eles sempre tiveram essa vontade. Não trabalham na área, não largaram o trabalho deles, mas eles fizeram o curso de gastronomia deles naquela época, eles fizeram o que eles tinham mataram essa vontade que eles tinham já há anos e realizam o sonho, não precisa necessariamente realmente mudar de carreira, mas ir atrás de alguma coisa que te satisfaça, que seja um hobby pra você. Se isso te fizer bem, não deixa essa vontade morrer, assim. Tentar pelo menos. Exato, exato, exatamente. Estamos na últimas Uhum. perguntas. Eu quero saber onde você se vê daqui a 5 anos. 5 anos?
5 anos eu vou estar com 34. Eu acho que é um próximo ponto, assim, da minha carreira que eu quero muito, eu quero abrir eu até falei isso na Você entrevista, né, falou pra mim, tô falei. sabendo. Eu acho que é o próximo ponto da minha carreira é abrir uma confeitaria, uma padariazinha pequenininha, não é nada muito grande, mas que eu possa, trabalhar um pouco mais com folhados, com pães, enfim, com mais sorvetes, com essas coisas que eu não consigo trabalhar tanto dentro de um menu degustação, né. Eu trabalho, obviamente, mas fazer algo mais voltado para outro tipo de público também, e que abrange mais gente, assim. E uma coisa pequenininha, e eu quero casar e eu quero ter filhos, assim, eu não quero demorar muito para isso não, acho que ser mãe sempre foi um sonho meu, mas eu quero antes de tudo abrir a confeitaria, porque eu quero fazer algo pensado para trabalhar a Bianca profissional, assim, e também numa área que eu sinto que eu preciso me aprofundar muito, que é a área de panificação, assim, eu conheço muito pouco, e eu acho que eu tenho que me aprofundar e conhecer um pouco mais, e nada melhor do que uma padaria para você trabalhar isso, melhorar isso. Ah, imagina o quanto eu tô pensando aqui nos filhos, quanto eles vão comer belo. Espero que sim. Imagina. Ah, mas queremos essa confeitaria, Eu tô ansiosa, eu quero vamos ver se esse ano ano vai que vem? sair 2020, ano que vem não, não sei, quando 2026? 2026. Acho que sim, acho que talvez final de 2026, vamos ver, assim, mas tá nos planos, tá? Legal. Tá nos planos, Não assim. deixou de Não lado deixei de isso. lado, não vou deixar isso morrer, porque é uma vontade muito grande, entendeu? Perfeito. E o que que você ainda quer construir e Uhum. deixar de legado? Eu acho que eu quero trabalhar a minha equipe, assim, a equipe que trabalha comigo hoje, eu quero dar, basicamente o que o Luiz fez comigo, que me deu toda essa base, todo esse direcionamento, todos esses ensinamentos, eu quero fazer com a equipe que trabalha comigo hoje, assim, porque tem tem pessoas que trabalham comigo lá há 1 ano e meio, assim, que tem 23 anos também, e que também tá cheio de vontade, cheio de energia, e tem várias vezes, alguns momentos que eu olho para eles e eu me vejo ali, e eu quero fazer exatamente isso, eu quero dar esse suporte, eu quero dar direcionamento, eu quero dar uma base para eles, enfim, eu quero, né, mostrar o N caminhos que a gente tem dentro da confeitaria também e como eles podem crescer profissionalmente, entendeu. E eu trabalhar isso junto com eles para eles se desenvolverem isso também deles, assim, sem dúvida nenhuma. Isso seria uma grande vitória, assim, para mim, de ver eles também crescendo e desenvolvendo profissionalmente, assim. Maravilha. Esperamos sua confeitaria Eu também. e muito obrigada pela sua Obrigada. participação, foi Obrigada, ótimo Gi, obrigada mesmo, te um prazer ouvir. estar aqui. Obrigada mesmo. Obrigada. Esse foi mais um episódio do Under 30 A Jornada. Obrigada por assistir e até a próxima.